vocês estudarem depois, né, ele vai... Bom, olá pessoal, vou deixar essa aula gravada aqui, né? Então hoje vou abordar sobre a segunda situação de aprendizagem da unidade curricular de manutenção de sistemas mecânicos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. A gente tem aqui, né, pessoal, chama-se então segunda situação de aprendizagem reparar planejamento. Vamos ler aqui o contexto e ver o que se pede, ok? Vamos lá, Alberto. Como está o funcionamento da máquina? Oi, Júlio, estamos operando em 3 turnos nos últimos 5 dias, para não afetar a programação. E com isso, estamos adiantando a produção e criando um pulmão de 2 dias para podermos realizar a manutenção. Observei que o resultado das análises de óleo acusou a presença de partículas de aço. Isso quer dizer exatamente, terei que fazer um levantamento mais detalhado do problema para saber. Vou comunicar ao setor de manutenção que você fará o levantamento, acompanhará o problema e comunicará ao gerente. Eu agradeço a gentileza e vou iniciar o levantamento e fazer a coleta dos dados. Beleza, mas não esqueça de fazer os registros nos relatórios técnicos. Vou aproveitar e registrar a melhor opção a ser adotada neste tipo de manutenção. Bom, sugiro que você verifique a tampa de inspeção do redutor e veja se os dentes das engrenagens estão bons. Obrigado por lembrar. Já verifiquei e estão em bom estado. Vou levar então essa situação ao gerente. Você precisa de mais algum auxílio? Não. Neste momento, farei um levantamento técnico, farei as requisições necessárias para a compra dos componentes para reparar a máquina. Enviarei uma cópia do arquivo para você e o gerente. Bom, então, uma etapa aí, né, pessoal, de eletrônico de editor de texto, vocês vão identificar o tipo de manutenção que será necessário para o reparo da máquina em questão. Então, conforme o contexto, vocês vão aí escolher qual a melhor manutenção entre as opções ali, ok? Bom, eu acho aqui que não abriu. Então, aqui, pessoal, vocês vão onde aqui, ó? Vocês vão aqui em situação de aprendizagem, tá aqui no anexo 1. Então, vocês vão escolher qual tipo de manutenção que foi. É apenas um aqui no caso. Ok, pessoal? Bom, a segunda etapa é vocês vão identificar e escolher as opções corretas de elementos de máquinas que deverão ser substituídos durante a parada programada da máquina, conforme o anexo 2. Né? Então, para entender o funcionamento do indutor e identificar quais são os componentes que os constituem, então, da mesma forma que foi na SAP 1, pessoal, vocês vão aqui na biblioteca e fazer o uso desse vídeo aqui, né? É só tocar o vídeo aqui que vocês vão ver aí quais os componentes, ok? Então, aqui, ó, vai ser o anexo 2. Então, lá, após visualização das animações e imagens do redutor de velocidade, vocês vão identificar os elementos de marca que obrigatoriamente deverão ser substituídos durante a manutenção do redutor de velocidades. Bom, pelo que o problema, teve que a situação de aprendizagem apontou ali, tem partículas de aço, né? E um problema nos dentes, né? Ou no eixo. Então, vocês vão deduzir que deve ser substituído. Se é engrenagem, se é algum retentor, se é algum um componente aí específico, né? Então, identificar os elementos. Se tiver mais de um, pode colocar, pessoal. Aqui não tem problema, aqui não tem limite. Bom, então vocês vão também definir a sequência correta dos procedimentos de manutenção a serem adotados na máquina, na parada da máquina. Então, aqui também, ó, o anexo 3, vocês vão colocar, sequenciar aqui, numerando, né? Então, após a visualização das animações e imagens do redutor de velocidades, vocês vão colocar em ordem os procedimentos a serem adotados no decorrer da manutenção do redutor, né? Ou seja, o que eu preciso fazer passo a passo para fazer a montagem e a desmontagem para fazer a manutenção do redutor, né? Então, aqui vocês vão fazer bem tranquilo aí. Vocês vão já conseguir achar a sequência correta. Ok, pessoal? Então, vocês vão colocar esses 3 anexos em um só e fazer o envio. Bom? Então, pessoal, a gente precisa, então, falar dos conhecimentos necessários para vocês fazerem essa situação de aprendizagem. Bom, então, o primeiro item que a gente tem que saber são os desenhos técnicos mecânicos. Então, são os desenhos de conjuntos, né, pessoal? Não é só para montagem, mas é também para utilizados no processo de manutenção, tanto para montagem quanto para desmontagem de conjuntos, marcas e equipamentos, pois facilitam o processo de análise das tarefas, tanto de montagem, desmontagem, ajustes, análise de sincronismo e transmissão de movimentos,
na investigação das causas dos problemas, né? E na identificação dos elementos de máquina que compõem os conjuntos mecânicos, né? Bom, então, por exemplo, o elemento que a gente tem aí, o mancal de rolamentos, né? Então, o desenho de conjunto, ele vai ser constituído pela união de vários desenhos de partes, né? Ou seja, vários elementos, elementos de máquinas, né? Vários elementos únicos vão se juntar para fazer o conjunto. Então, estas partes são denominadas de elementos de máquina. Então, desenho abaixo aí, né, pessoal? A gente tem um elemento de máquina cuja representação possui um certo grau de complexidade, pois é composto por vários elementos que recebem, então, uma numeração, indicando a sua posição no conjunto, justamente para facilitar a identificação. Então, por exemplo, a gente tem esse mancal aqui, um conjunto do mancal, onde eu tenho representado por a base do meu mancal. Aqui, então, o 2 é a tampa do meu mancal, né, que ele sai aqui uma tampa. O 3 é o parafuso de fixação da tampa, né, que vai unir a tampa com a base do meu mancal. A porca de parafuso de fixação, ou seja, só o parafuso não vai fixar, eu preciso da porca para fixar a tampa com a base. O rolamento autocompensador, que fica aqui dentro, né, com duas carreiras de esferas, né, no caso aqui, apresentado número 5, e o retentor do eixo, que vai estar aqui, ó. Retentor justamente para evitar que o meu lubrificante saia aqui desse meu conjunto. Então pronto, tá vendo? São 6 elementos que unidos vão fazer o meu conjunto aqui do meu mancal aqui. Bom, então, né, pessoal, é comum a gente representar os rolamentos que são amplamente utilizados nos equipamentos rotativos, né? Pois a grande maioria dos mecanismos vão necessitar de elementos que possibilitam, então, a redução do atrito mecânico, possibilitando, então, menor consumo de energia e permitir a transmissão eficiente com o mínimo de perda, né? Ou seja, eu preciso ter o máximo de eficiência nesse movimento mecânico, né? Para não perder por atrito ou qualquer outro tipo de movimento ou vibração, né? Então, aqui, né, pessoal, a gente tem alguns tipos de rolamentos. Então, a gente tem o rolamento de esfera de contato angular, né, com seus respectivos desenhos, o autocompensador de esferas, o rolamento rígido de esferas, né, o autocompensador de rolos, o rolamento de esfera, de rolos cônicos, de rolos cilíndricos e de duas carreiras de esfera, ou seja, são os tipos de rolamentos mais utilizados aí, né, na indústria. Bom, então, dependendo do tamanho e complexidade do conjunto, né, pessoal, os rolamentos que fazem, então, parte do mecanismo podem ser representados de forma detalhada, simplificada ou simbólica, conforme, então, os exemplos que representam montagem de 2 rolamentos cônicos. Então, por exemplo, a gente tem aqui, se for para ter maior detalhe, eu represento um desenho dessa forma. Se for uma coisa mais simplificada, eu posso simplificar, então, meu desenho ao máximo, né? Então, eu tenho a representação detalhada, simplificada e simbólica. Obviamente, vai depender da situação que eu queira aplicar, eu tenho que fazer ele mais detalhado ou mais simplificado. Vai depender. Bom, sobre os procedimentos de manutenção mecânica, né, pessoal? Então, para que uma manutenção tenha êxito, a gente tem que seguir, então, procedimentos, né, que farão com que o resultado final fique dentro do esperado, ou seja, a meta a ser atingida e o correto funcionamento do equipamento após a gente realizar a manutenção. Então, esses procedimentos, né, pessoal, não vão levar em conta só o equipamento que vai sofrer manutenção, mas todo o ambiente no qual está inserido, de maneira que a segurança seja um importante ponto a ser considerado em um procedimento de manutenção. E para que um procedimento seja cumprido da melhor forma possível, é necessário, então, que todos os envolvidos no processo sejam devidamente treinados, visando executar o trabalho sempre da mesma forma, para que se cumpra, então, o planejado. Então, é importante, né, pessoal, a gente manter registro do treinamento. Bom, então, a parametrização dos equipamentos, né, pessoal, ela é realizada levando em consideração dados do equipamento e dados do produto que este equipamento produzirá. Então, para evitar as falhas durante a realização de um procedimento de manutenção ou durante o procedimento de startar, né, que é o ligar esse equipamento, alguns parâmetros podem ser criados, então, de maneira que se tenha um passo a passo a ser seguido pelo operador ou mantenedor. Então, né, pessoal, não confundir parametrização de equipamentos com procedimentos de manutenção. Podem parecer iguais, mas obviamente são coisas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, uma parametrização de um forno de tratamento térmico. Então, antes de efetuar o startup do equipamento ou após uma intervenção prolongada de
manutenção, a gente tem que efetuar a conferência ou a inserção de parâmetros de operação. Então, no caso, por exemplo, de um forno de têmpera, a gente insere, então, os seguintes parâmetros. Então, primeiro, velocidade da esteira de alimentação do forno de têmpera, o peso do volume de carga, o volume dos gases formadores da câmara do forno, a temperatura da câmara do forno de têmpera, a temperatura do óleo de resfriamento das peças, a velocidade da esteira de alimentação do forno de revenimento, a temperatura da câmara do forno de revenimento, a temperatura do óleo de revenimento e etc. Então, aqui são parametrizações do processo, aí, por exemplo, da têmpera. Não necessariamente é um procedimento de manutenção, é só uma parametrização do meu conjunto, né? Visto aí que eu passei por um processo longo de manutenção aí, né? Então, obviamente, eu vou precisar parametrizar esses equipamentos novamente. Claro, se eles tiverem um controle, não um controle, seja ele por IHM ou qualquer outra forma. Então, quanto aos procedimentos de manutenção, refere-se, então, à checagem dos parâmetros e à verificação dos componentes, como, por exemplo, verificar se as bombas e exaustores ligaram, se as válvulas de injeção de gás e circulação de óleo estão atuando e etc. Então, sempre que houver alterações nos parâmetros de operação de equipamento, então o documento deve ser atualizado e os envolvidos, então, treinados. Bom, então, né, pessoal, é de extrema importância que todos os procedimentos, então, sejam registrados e arquivados, para que outros mantenedores, então, possam ter acesso a essas informações, com o fim, então, de reduzir esse tempo de manutenção. Vai ter situações também, né, pessoal, em que existem registros de manutenção que estão desatualizados, né, ou seja, então isso pode ocorrer por causa de uma máquina que passou por processo de manutenção ou por uma alteração em algum de seus componentes, né, ou seja, posso também por algum problema ou por falta de adoção do procedimento padrão, um operador não ter anotado essa alteração ou não ter atualizado, mesmo que tenha alterado uma peça, por mais simples que seja, ou colocou uma peça que vai exigir um novo tipo de manutenção, um novo tipo de intervenção, né? Então, tem que ser elaborado esse procedimento, né? Para ser, então, devidamente registrado, né, pessoal? E para que não se, por exemplo, que numa próxima intervenção a equipe de manutenção não fique perdida, ou seja, não perca aquele tempo necessário para poder se situar, para aí sim poder fazer a intervenção, né? A gente sabe que o tempo na indústria é algo extremamente precioso, né? E a gente tem que usar ele com total sabedoria, otimizá-lo. Ou seja, não se pode vacilar. Então, né, pessoal, a gente pode adquirir, então, podem ter sido adquiridas ferramentas mais modernas para a realização da manutenção dos equipamentos, sendo que isso ocorrer, os procedimentos também mudam e também devem ser registrados, né? Então, se a gente vai fazer uma intervenção agora utilizando uma ferramenta, seja ela automática ou de outra forma, sem ser um auxílio manual, a gente também tem que registrar isso. Então, agora o procedimento está sendo com esse equipamento. Pô, mudou o modelo do equipamento, agora está sendo um outro equipamento mais robusto, com característica tal, e tem que fazer dessa e dessa forma. Então, tudo tem que ser devidamente documentado e registrado, né? Né, pessoal? Porque, como eu falei, né, a gente não tem uma surpresa desagradável ao realizar, então, a manutenção desse equipamento. E lembrando, né, pessoal, registros desatualizados comprometem processo, produtividade, qualidade, segurança e também são alvos de não conformidade quando são realizados auditoria pelos órgãos fiscalizadores, né? Bom, então, né, pessoal, máquinas ou os equipamentos de alto valor, né, com alto valor agregado, ou que com sua parada repentina podem ocasionar uma interrupção ou da produção da empresa e até maiores danos aos equipamentos, vão precisar, então, de sistemas de controle que possam avisar antes da sua quebra, né? Ou seja, não é aquele controle empregado na manutenção preditiva, mas controles mais simples que possam avisar, por exemplo, da quebra ou de necessidade de intervenção em determinado equipamento. Ou seja, emitir um sinal sonoro, uma parada controlada antes que um de seus componentes sejam danificados. Uma parada de emergência mesmo, para evitar um colapso total, por exemplo, né? Vamos supor em casos mais extremos de caldeiras, né? Para evitar que minha caldeira exploda, por exemplo, por uma sobrepressão, fazer então desligar ali o meu sistema de aquecimento, desligar ali o fornecimento de água, o fornecimento de fuga ali, né, de energia para minha caldeira, de forma a não colapsar ela, né? E também, obviamente, né, não causar um grande acidente, uma grande catástrofe.
Bom, então, né, pessoal, a gente tem vários tipos de equipamentos, como sensor de pressão, de carga, de vibração, os pressostatos, sensores de níveis, entre outros, cada um com a finalidade específica de controle e proteção para a máquina e equipamento. Então, aqui do lado, né, pessoal, a gente tem, o caso que eu falei da caldeira, esse é uma caldeira aquecida por gás, com os instrumentos de controle de pressão e alarme de segurança. Então, quando a pressão vai ultrapassar o limite máximo, vai ocorrer essa abertura da válvula de segurança e também o acionamento de um sirene de alerta, justamente para acionar o operador de forma a fazer uma parada de emergência. E também, né, pessoal, com o nível tecnológico que a gente tem atual, né, e também por questões de segurança, a linha de pressão também é ligada a uma IHM, né, que é dispositivo interface homem-máquina e supervisores, que vai emitir aviso aos operadores, mantenedores e até efetuar o desligamento automático do equipamento. Ou seja, numa telinha ali eu consigo verificar se eu preciso fazer uma parada de emergência ou não. Bom, então, né, pessoal, marcação de posição dos equipamentos, principalmente dos equipamentos rotativos aí, para fazer um sincronismo, por exemplo, uma correia ou algo do tipo, ou até marcação de engrenagem ali, de engrenamento. Então, toda a máquina, equipamento, ao ser desmontado, né, então tem que posteriormente ser montado com as peças nas mesmas posições, né? Por isso eu falando, se for equipamentos que exigem sincronismo de uma parte com a outra, então eles têm que estar, por exemplo, o engrenamento tem que estar bem alinhado, a correia, por exemplo, tem que estar alinhada ali, minhas polias têm que estar bem alinhadas, né? Para garantir esse perfeito alinhamento entre elas e o correto funcionamento conjunto, né? Então, muitas vezes, né, pessoal, as peças que aparentemente são iguais, que supostamente poderiam ser montadas em qualquer posição sem afetar o funcionamento do equipamento, podem ter algum tipo de desgaste relacionado a outros componentes. E se montados fora de sua posição original, podem ocasionar, então, futuros problemas, né, relacionados à montagem correta dos componentes da máquina. Isso também pode ser constatado em máquinas que estavam funcionando perfeitamente, passaram, por exemplo, por uma manutenção preventiva, porém, depois da montagem, elas apresentaram problemas que não existiam anteriormente. Então, essa situação pode ter sido ocasionada por uma montagem incorreta. Então, para se evitar esses inconvenientes, é necessário, então, realizar um esboço ou algum tipo de marcação de posicionamento nas peças que serão desmontadas, para garantir, então, que a montagem ocorra na mesma posição. Essa marcação, então, pode ser realizada com canetas especiais, cuja tinta, então, adere à superfície da peça marcada, com ferramentas vibratórias pneumáticas ou elétricas, ou com algum escador manual. Obviamente, né, pessoal, tomar cuidado com esses riscos, né, para não remover material ou desbalancear eles. A gente sabe que os equipamentos rotativos, se a gente faz uma alteração de massa, a gente desbalanceia eles, ou seja, a gente vai inserir uma vibração aí, uma fonte de vibração aí devido a desbalanceamento. Isso vai, obviamente, aí gerar uma vibração na máquina e diminuir sua vida útil, né? E, então, por isso, né, pessoal, a gente evita os punções, que justamente vai danificar a peça devido a estar associado a uma pancada realizada por um martelo. Bom, então o ajuste dos equipamentos também, né, pessoal, ao final de uma montagem deve ser realizado de maneira que os novos componentes inseridos no equipamento não alterem a harmonia de funcionamento entre os conjuntos mecânicos do equipamento. Muitas vezes, um equipamento, então, mal ajustado, ele apresenta problemas futuros, que pode gerar um dano sem necessária realização de uma nova manutenção. Então, como exemplo, a gente cita a troca das correias de um compressor de ar, que após o rompimento, faz com que seja necessário soltar o motor elétrico desse compressor, para que a nova correia seja colocada. Então, ao soltar o motor e colocar a nova correia no lugar, geralmente então ocorre o desalinhamento entre a polia do motor e do compressor. Então, para fazer esse alinhamento, a gente utiliza ferramentas que vai então auxiliar nesse ajuste, né? Então, caso contrário, né, pessoal, se a gente não fizer esse ajuste, né, por consequência, a correia pode vir a romper, virar no canal ou soltar para fora da polia. E além disso, né, pessoal, a correia, ela não pode trabalhar nem muito esticada e nem muito frouxa. Tem que ter aquela tensão ideal de trabalho. Dependendo da minha aplicação, dependendo da minha correia, eu preciso utilizar um tensionador, né? E, então, né, pessoal, por exemplo, a gente pode ver aí um alinhamento, um alinhador de polias a laser, né, para justamente poder ter o perfeito alinhamento e evitar, então, esse desalinhamento que pode provocar também um desgaste prematuro tanto da minha polia quanto da minha correia, dos equipamentos que estão sendo ali tracionados por ele.
Bom, além do alinhamento, né, pessoal, quando a gente também efetua o ajuste dos componentes mecânicos de máquinas e equipamentos, a gente também precisa realizar também nivelamento e alinhamento geométrico entre eixos. Por exemplo, entre eixos de guia deslizantes, base, etc. Ou seja, com auxílio de instrumentos como relógio comparador, por exemplo, um relógio comparador para a gente alinhar, por exemplo, uma peça ali que vai no torno, né, para justamente não ter a peça feita de forma errada no torno, um apalpador de precisão, uma régua padrão calibrada, bases calibradas para suporte de instrumentos, acessórios de verificação, nível de bolha, o nível de bolha quadrangular, o nível eletrônico, o teodolito, o autocolimador óptico visual, o autocolimador fotoelétrico e o colimador a laser, né? Então, aqui, ó, né, nessa figura, né, nessa foto aqui, a gente tem o alinhamento e nivelamento, por exemplo, dos trias, guias de um transportador. Então, eles têm que estar no mesmo nivelamento paralelo, né, tem que estar sempre naquele paralelismo constante, e também na questão da altura, tem que estar na altura igual. Se tiver desnivelado, obviamente, meu transportador ele vai sair desnivelado, ou seja, eu tenho que olhar tanto na altura e também no paralelismo, né? E também na distância, né? Se também estiver desigual, vai dar um problema ali, né? Bom, pessoal, então aqui vão ser exercícios aí de passagem, né? Para vocês fixarem o conhecimento, ok? E só salientando, não é pontuado, né? Obviamente. E caso vocês tenham alguma dúvida, questionamento, pessoal, dessa das demais SAPs, não deixem de me procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês se for necessário, se preciso. Vou desejar então a todos aí uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.